Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo com as nossas videoaulas. Espero que vocês estejam bem, as famílias de vocês, os responsáveis aí por vocês. Espero que todos se encontram muito bem. Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje, né? Com esportes de precisão e esportes adaptado, continuação, terceiro bimestre, professor de Educação Física, professor Niltinho. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos falar aqui no início, a gente já comentou um pouco na aula anterior sobre o boliche e a gente vai dar continuidade no primeiro slide aí, falando sobre as bolas e os pinos que são usados para a prática desse esporte. Beleza? As bolas são compactas, né? Feitas de material diverso, borracha, poliuretano, poliéster. Então são materiais resistentes e materiais que não sejam muito pesados, né? Então vocês podem ver que ela não é feita de ferro, tá certo? Porque tem que ser um material resistente, não que o ferro não é resistente, mas ele é muito pesado. E tem 3 furos para que você coloca os 3 dedos dentro desses furos para você lançar essa bola para derrubar os pinos, que a gente vai falar mais à frente. Então os dedos aqui, o autor explica como que você coloca os dedos. O polegar geralmente é um buraco maior, porque o dedo polegar, o dedão, ele é mais grosso, né? E tem que ter um buraco maior, que na hora que você jogar a bola, automaticamente ela não vai sair da sua mão. E os outros 2 furos médio, que é o dedo médio e o dedo anelar, certo? A gente fala anular, mas é anelar, beleza? O seu peso dela varia de 2,72 kg e 7,25 kg. Tem um diâmetro, né? Diâmetro é o tamanho da circunferência dela, aproximadamente 22 centímetros. Os pinos, vamos falar dos pinos agora. Os pinos serão derrubados pelas bolas. Não é verdade? Então vamos lá, são revestidos de plástico com uma altura de 50 centímetros de altura, né? Tendo 20 centímetros de diâmetro, que é a circunferência dele, certo? Na metade da sua altura tem 7 centímetros, que seria do pescoço para cima, certo? Da base dele, da parte mais grossa, a base mais cima, 7 centímetros, beleza? Tem um peso aproximadamente de 1,5 kg cada um, são 10. São numerados e devem ficar cerca de 30 centímetros distante um do outro, contando do centro de um pino ao centro de outro. E o posicionamento dos pinos estabelece uma forma triangular, conforme este esquema que está aí no nosso slide, na página 16 de vocês aí da apostila, certo? Então o que quer dizer? Aqui ele tá dando um exemplo, o autor está dando um exemplo da bola, né? Que a amarela está virada para você, aonde que vai os 2 dedos mais finos, os buracos são mais próximos, e aonde vai o dedão ele fica mais distante, porque o dedão praticamente é o apoio, certo? Aí você coloca os 3 dedos, vira a bola para cima e joga ela na pista, que a gente vai falar possivelmente nos slides mais à frente, beleza? Os pinos, eles têm, você vai jogar a bola, lançar a bola, e ela vai percorrer uma metragem, e nessa metragem ela vai encontrar esses pinos. Isso se você não acertar a canaleta, né, que tem 2 canaletas nas laterais da quadra, beleza? Você tem que acertar o centro, e quando você derruba todos os pinos, é um strike, que a gente vai falar logo mais à frente, tá beleza? É isso aí, galera. É um esporte caro, esporte que eu nunca joguei, né? Vamos lá para as regras e pontuações. Os pontos são marcados em quadros chamados de frames, que representam uma rodada composta de 2 jogadas. Uma partida de boliche dura 10 frames e cada jogada recebe um nome específico. No material de apoio encontra-se os quadros. Isso aí a gente vai, se a gente tivesse aqui, a gente ia vivenciar, e aí a gente ia pegar no material lá de apoio das apostilas
e passar para vocês como seria feita essa marcação. Mas aqui hoje nós estamos nessa pandemia aí, vivendo um momento difícil, e a gente vai só passar os conteúdos para vocês entender como que funciona este esporte. Jogadas e marcação de pontos. O strike ocorre quando todos os pinos são derrubados, que eu falei anteriormente para vocês, no primeiro lançamento do frame. Quando isso acontece, o jogador ganha o direito de jogar mais 2 bolas como bônus. Então você derrubou os 10 pinos, você fez a pontuação máxima e ainda ganha 2 bolas como bônus para você tentar mais 2 lançamentos. Pontuação 10 pontos mais o número de pinos derrubado nas 2 próximas jogadas como bônus. Duplo ocorre quando são realizados 2 strikes consecutivos. Você derrubou 20 pontos, 10 pinos. Conseguiu o bônus, derrubou mais 10 pinos, a pontuação é 20 pontos e 10 de cada strike. Então seria 20 com mais 2 strike, 40 pontos. E mais o número de pontos do primeiro lançamento feito após o segundo. Então no primeiro lançamento você ganhou os 10 pontos, mais o número de pinos derrubados. No segundo lançamento, no segundo strike, você ganhou os pontos do primeiro strike, que são 10, e ganhou os pontos do segundo strike, que são 20, aí vai dar um total de 20 pontos. E mais os números anteriores dos pinos que você derrubou no primeiro strike. Beleza? Triplo ocorre quando são feitos 3 strikes consecutivos em um mesmo frame, por meio da jogada, bônus e pontuação 30 pontos. É a mesma coisa do primeiro, segundo e terceiro, é a conclusão aí, só está explicando como você consegue a pontuação. Spare acontece quando os pinos que não foram derrubados no primeiro lançamento são derrubados no segundo arremesso do mesmo frame. Neste caso, o jogador ganha uma bola de bônus. Pontuação 10 pontos, continua a mesma coisa, mais os pontos do próximo lançamento, a bola de bônus. Quando acontece o erro? Acontece quando, após os 2 lançamentos do frame, os 10 pinos não forem derrubados, a não ser que os pinos que ficaram de pé formem um split. O que é split? Ocorre quando, após o primeiro lançamento do frame, o pino número 1 é derrubado e restam pinos em pé, desde que, primeiro, pelo menos um pino tenha caído entre 2 pinos que ficaram em pé. Por exemplo, lá vocês vão voltar aí a aula de vocês, se vocês se interessarem em entender melhor. Exemplos: você derrubou o 7 e ficou o 9 e o 10, o 9, o 3 e o 10 em pé, certo? Esse é um exemplo de como pode acontecer o split. Segunda coisa, pelo menos um pino tenha sido derrubado imediatamente à frente de 2 ou mais pinos que tenham ficado em pé. Exemplo 5 e 6. O que é uma falta? Quando o jogador ultrapassar. Então aqui resumindo aqui em cima, pessoal, desculpa. O split, ele está dizendo, são os erros que depois eles têm que levantar os pinos ou retirá-los para continuar a jogada, certo? Como eu não conheço profundamente esse jogo, eu também estou aqui tentando entender se a minha explicação para vocês está sendo correta. Mas eu estou tentando explicar aqui para vocês da melhor forma possível os conteúdos desse jogo, desse esporte, para que você tenha conhecimento, não para você ser um praticante de boliche, mas para você um dia chegar num shopping, tiver lá uma pista de skate, de boliche, você pode fazer uma partida ou apreciar quem está jogando, para você ter uma noção do que este conteúdo está sendo passado para vocês, beleza? Agora, quando acontece as faltas, quando o jogador ultrapassar a linha de falta, pontuação. Em caso de falta, nenhum pino derrubado é contado. Uma falta quando você não derruba nenhum pino, certo? Uma falha: se no total das jogadas o jogador somente obtiver pontos no primeiro lançamento, o segundo dará como um erro. Pontuação:
a pontuação. Os pontos creditados serão os primeiros do lançamento. Então, pessoal, é umas regras complexas, né? Mas aí vocês aí no dia a dia aí para improvisar aqui na escola, nós deveríamos tentar fazer com que as regras fossem bem explicadas para que vocês entendessem, né? Na prática, vocês sabem que é muito melhor para a gente entender qualquer esporte do que na teoria, beleza? Então vamos agora fazer nós em ação aqui, você em ação. Jogar boliche é sempre muito divertido. Por esse motivo, é uma prática que também pode ser realizada no evento comunitário. Contudo, você e seus colegas terão de adaptar esse esporte ao espaço escolar de acordo com os materiais disponíveis na escola, como bola de borracha, garrafa PET, rolos de papel higiênico, toalha, papel toalhas vazios, latinhas com areia e pequenos cones. Então, pessoal, aqui seria o seguinte, aqui o autor, ninguém esperava a pandemia quando foi publicado a apostila 2020, certo? O que eu quero dizer com isso é que todas as apostilas estão nos mostrando que iríamos acontecer o nosso evento comunitário, que seria os nossos interclasse e a nossa gincana, né? Então aqui seria um esboço de como seria montado e de como seria incluído o boliche nas nossas gincanas, e se teria possibilidade, porque aqui ele fala que na escola tem que se adaptar, a escola teria que ter um material disponíveis na escola, né, usar o material disponível, como nenhuma escola que eu acho aqui no interior de São Paulo, inclusive Franca, Ribeirão, não tem na escola os materiais apropriados para o boliche. Pode ter improvisado, né, igual o autor pede aqui, PET, garrafa vazia, latinha com areia, alguns cones pequenos. Então dá para a gente improvisar uma brincadeira aqui, simulando ou vivenciando o boliche, certo? É isso aí. Esse Você em Ação está na página 17 da apostila, beleza, pessoal? Vamos indo aí para frente. Agora jogo que existe um campo aqui em nossa cidade que se chama bocha. É um jogo de estratégia e precisão, certo? Por que precisão? Percebe-se aí na foto que a bocha ela existe de cimento e de ferro, certo? A gente vai falar um pouco mais para vocês. E está na página 17 aí. Então olha para vocês verem, tem 4 bolas com algumas ranhuras ou algumas marcação nelas, algum detalhes nelas, e tem uma bola que é totalmente lisa, sem nenhum detalhe. Essa bola, o objetivo é você aproximar. Você vai ter 4 bolas e seu adversário 4 bolas. Vocês dois têm que aproximar o mais perto possível dessa bola que está totalmente sem nenhuma marcação. Ela seria o ponto de precisão, o ponto de referência para a marcação dos pontos, certo? Resumindo, aqui só está mostrando os materiais que a gente usaria para a execução desse esporte. É um esporte de precisão. Você tem que ter habilidade, você tem que ter noção de espaço, você tem que ter direção, e você tem que ter força, você tem que ter estratégia, você tem que ter coordenação motora, porque automaticamente às vezes você vai ter que pôr força, às vezes você vai ter que jogar devagar, às vezes você vai ter que tentar bater na outra com muita força para ela sair de perto daquela que é o ponto de referência, e assim é o jogo da bote, certo? Vamos falar aqui que o autor fala aqui, vamos ler o trecho aqui. Registros de desenho em rochas mostram que jogos praticados com pedras e bolas esféricas, cujo objetivo é rolar a bola para acertar um alvo, aconteciam no Egito e na Grécia Antiga há mais de 4.000 anos. Contudo, o jogo de bocha tem sua origem no Império Romano, época em que era praticado com o nome de bossea. Com a expansão territorial dos exércitos romanos,
o jogo foi disseminado entre os povos que por eles eram dominados. No Brasil, a bocha chegou com a imigração italiana, principalmente nos estados do sul. Beleza, pessoal? Está na página 17 da apostila de vocês. A dinâmica do jogo, o jogo começa com um arremesso do bolinho. Bolinho é aquela bola que eu falei para vocês que ela não tem nenhuma marcação, certo? Então cada jogador, cada equipe, ou cada jogador individual, ou cada dupla, vai ter 4 bolas de cores diferentes, certo? Por exemplo, a minha dupla tem uma cor branca, a sua dupla tem cor verde, certo? E se for de ferro, aí a sua cor pode ser prateada e a minha pode ser preta, ou outra cor qualquer pintada, para que diferencia qual é de uma equipe e qual é de outra equipe. Você arremessa o bolinho, deixa eu ler o que o autor fala e depois a gente comenta. Dinâmica do jogo. O jogo começa com o arremesso do bolinho, a bola menor de madeira e cor diferente das demais, em um campo de 26 metros e meio, 26 metros e 50 centímetros, por 4 metros de largura. As bolas de madeira ou material sintético são arremessadas em seguida. Uma partida pode ser jogada por duas pessoas ou 2 equipes, duplas ou trios. E para cada pessoa ou equipe, há bochas de cores diferentes para os arremessos. Há uma linha de 5 metros que não pode ser ultrapassada. Em uma disputa entre 2 pessoas, visa-se ao lugar mais próximo ao bolinho, chegar mais próximo do bolinho, que seria o ponto lá de referência para você conseguir a pontuação. No jogo individual, cada um tem o direito de 4 bolas. E no jogo em equipe, cada jogador pode utilizar 2 bolas. Vence a partida a equipe que marcar antes 12 ou 15 pontos. A pontuação é decidida anteriormente. Em cada jogada, marca-se 1 ponto para cada bola que a equipe conseguir deixar mais perto do bolinho. Ao final da rodada, conta-se os pontos restantes a todas as jogadas. Aí, pessoal, o que ele fala para fazer a pontuação anteriormente é que aí cada um combina a pontuação. Por exemplo, eles podem jogar, você pode combinar ali na hora do jogo, se não for uma competição, se for um jogo ali de lazer, combina entre as duplas ou entre os trios ou individualmente. Vamos fazer cada jogada, cada bola que estiver próxima do bolinho, vamos marcar, a pontuação seria 2 pontos, certo? E quem fazer 24 pontos primeiro ganha a prova, certo? Ganha a competição. Pode ser combinado anteriormente ou decidido entre os participantes. No regulamento de uma competição, já vem no regulamento como que vai proceder as pontuações e as jogadas, certo? Então aí você tem que seguir o regulamento numa competição. Mas se for um jogo prazeroso, um jogo só para divertir, aí você pode combinar com parceiro. Se tiver muita gente para jogar, vocês combinam uma pontuação menor, né, para todo mundo poder participar. Por exemplo, se nós fazermos aqui na escola, nós iríamos combinar uma pontuação menor para que todos pudessem vivenciar esse jogo. É muito legal esse jogo. Esse eu já brinquei um pouquinho, é muito gostoso. Outra coisa que eu quero falar para vocês, esse jogo existe aqui em São Joaquim, não muito, antigamente tinha muito, né, que no Espigão tinha um campo, ali em frente o Medeiros, na rua São Paulo, ali na rua o Medeiros Loja 1, também em frente tinha um bar que tinha também, tinha acho que na Baixada, e agora aí depois tinha lá na onde que foi feito o UPA, mas o do UPA eles eles mudaram ele. Nas costas do UPA tem esse campo ainda, existe praticantes. Se vocês se interessarem, conhecer melhor o jogo, é só ir lá assistir, não paga nada. Lá tem uma arquibancada, tem tudo na sombra. Então, e quem joga mais esse jogo de bocha são as pessoas
mais velhas, né? Lá vocês não vê pessoas tão jovens jogando o jogo da bocha. Então por quê? É porque está sendo esquecido, né? Como a festa junina está sendo mais, as pessoas já não estão valorizando mais as partes culturais dessas atividades esportivas prazerosas que existiam antigamente. E a nossa apostila, o autor da apostila, ele está sempre nos lembrando que esses jogos eram muito bem praticados entre a comunidade aí do modo geral do nosso país. Se vocês se interessarem, vocês vão gostar. E aí vou conversar com o pessoal lá, ou me procurarem, a gente combina um dia de se encontrar lá, e eu me organizo com eles para que vocês possam vivenciar na prática esse jogo lá, para vocês perceberem como que é gostoso de se jogar. Porque você tem que ter vários fundamentos para a realização de uma partida de bocha. Beleza? Então vamos lá, isso aí se encontra na página 18 da apostila de vocês. Nós vamos em agora nos esportes adaptados, certo? É possível que a bocha, assim como os jogos de malha, é outro jogo também que já está se perdendo com o passar dos tempos. É um jogo muito gostoso, é interessante, você tem que ter força, você tem que ter noção, você tem que ter direção, você tem que ter controle da sua força. Às vezes você vai ter que pôr muita força, às vezes você vai ter que jogar devagar. Então você tem que ter essas habilidades para jogar o jogo de malha. Jogo fito ou boliche, então são os jogos que a gente está falando aí anteriormente. Faça parte da nossa comunidade, igual eu falei para vocês. Então essa parte aqui a gente praticamente é só para conhecimento de vocês, para a gente colocar nos nossos eventos aí da nossa gincana. Então todas as atividades que o autor passa para nós, todos os esportes, ele fala lá no Você em Ação sobre o material que nós podemos colocar nas atividades. No caso seria a nossa gincana, certo? Como a gente não vai realizar este ano, então nós vamos deixar para conhecimento só, e por uma outra oportunidade nós colocaremos algumas dessas atividades na gincana, quando for organizar o cronograma da gincana. Beleza? Está na página 18 da apostila de vocês. Agora vamos lá, falado no slide anterior sobre esporte adaptado, mas eu dei uma improvisada, porque tinha na imagem lá, se vocês perceberam, tem uma criancinha que ela é deficiente físico, certo? Então vamos falar aqui os esportes adaptados. As Paralimpíadas, ela não existiam só os Jogos Olímpicos, né? Entre aspas, os que são as pessoas normais. E aí o Comitê Olímpico Internacional colocou as Paralimpíadas. Por exemplo, tem os Jogos Olímpicos e depois tem os Jogos Paralímpicos, né? Que são as competições competições olímpicas oficial para atletas com deficiências físicas, mentais e sensoriais. Aí eu falo para vocês, eu faço uma pergunta e vocês me respondam essa questão. Preste bem atenção. Vocês vão me responder essa questão numa foto. Vocês vão responder para mim e me enviar. Eu vou fazer a pergunta agora. Pergunta: vocês acham que o surdo e mudo é um deficiente? E ele com essa deficiência ele pode participar das Paralimpíadas? Sim ou não? E por quê que você acha? Se você responder sim, por que você acha que sim? Se você responder não, por que você acha que não? Depois eu vou concluir essa questão para vocês, beleza? A pessoa que é deficiente mudo e surdo, se ela pode participar de uma competição olímpica oficial? Se sim, por quê? E se não, por quê? Beleza? Espero que vocês tenham entendido e me respondam. Se vocês não entenderam,
me pergunte no PV ou no grupo aí, que a gente informa para vocês da melhor forma possível para vocês entenderem. Essa é uma brincadeirinha que eu quero fazer com vocês e depois nós vamos concluir essa questão, beleza? Antes da Segunda Guerra Mundial, não havia registros de esforços para reabilitar pessoas com deficiências físicas cuja vida era considerada de curta duração e de má qualidade. Em 1944, a neurologista alemã, eu não consigo ler, pessoal, Ludwig, é mais ou menos isso, desculpa, desenvolveu para seus pacientes uma nova filosofia de tratamento que unia trabalho e esporte. Então, pessoal, antigamente as pessoas achavam que a pessoa deficiente era inválido, então eles tinham que a vida deles era curta, eles tinham pouco tempo de vida, e na realidade nada disso acontece. Tem muita gente aí com deficiência que trabalha, que tem a sua vida melhor do que a nossa, se você for analisar. Então olha para vocês verem, antes de eu ler o que o autor fala, aí tem um jogo basquete sobre cadeira, certo? Então são todas essas pessoas, elas têm alguma deficiência física, né, na parte inferior, certo? Então aí vocês percebem que a parte superior da cintura para cima, elas não têm deficiência, certo? Então olha para vocês que todas elas estão amarradas de alguma forma para não cair da cadeira, porque essas cadeiras elas fazem movimentos muito rápidos, vocês precisam ver as manobras que elas fazem com essas cadeiras. Vocês podem perceber também na imagem que as rodas das cadeiras elas são inclinadas para dentro, a parte de cima, e a parte de contato com o solo ela fica mais aberta, e tem também umas rodinhas menores. Essas rodinhas menores elas servem de apoio para que as cadeiras não caiam, mas com as manobras que elas fazem, com as habilidades que elas têm, acaba essas rodinhas não suportando e elas acabam caindo. Por que amarrar? Porque se ela não estiver amarrado, na hora de cair, o que acontece? A cadeira pode cair em cima dela, e ela também pode cair e ter uma lesão mais grave, certo? Aí no caso ela, Milton, mas ela vai cair com uma cadeira, aí a cadeira já cai junto com ela vai cair de lado, de frente, e a cadeira vai ficar, não vai vir na cabeça dela, né? Porque tem algumas peças de ferro nessas cadeiras, algumas não, a maioria das peças é de ferro, inclusive aonde que elas apoiam para dar movimento na cadeira, que fica ao lado, uma peça do lado da roda das cadeiras, certo? Então vamos lá ver o que o autor quer dizer para nós. Histórias da Paralimpíadas começou em 1948, ano em que Guttmann organizou uma competição esportiva em Stocks, Montevideo, Inglaterra, com veteranos da Segunda Guerra Mundial que tinham lesões na medula espinhal. O evento foi realizado novamente 4 anos mais tarde, com competições também da Holanda, competidores também da Holanda. Permitiu o nascimento de um movimento internacional de inclusão de pessoas com deficiência no esporte. Só para comentar o primeiro parágrafo, as pessoas que têm algum deficiente dentro de casa, antigamente, tinham vergonha de sair com essas pessoas, porque achavam que elas eram inválidas, que elas não tinham capacidade, que elas não tinham alegria, não tinham movimento, não tinha nada. Mas aí, com o passar do tempo, veio a lei aí internacional, o movimento internacional, para a inclusão dessas pessoas. Inclusive hoje nas escolas tem que ter rampa de acesso para ter facilidade, tem que ter professores capacitados para trabalhar com essas pessoas, com esses indivíduos com deficiência, tem que ter atividades adaptadas para eles, para que eles se sintam na sala de aula, no meio, uma pessoa no meio de 30, que elas se sintam sendo a mesma importância que os outros normais têm, né? Os convencionais. Os primeiros jogos nos estilos olímpicos para as atletas deficientes aconteceram em 1960 em Roma, ocasião que contou com a participação de 400 atletas. Em 1976,
nos Jogos Olímpicos de Toronto foram incluídos atletas cegos, amputados e em 1980, na Holanda, atletas com paralisia cerebral. O Comitê Paralímpico Internacional foi fundado em 1989 na Alemanha. Nas Paralimpíadas de 2016 participaram mais de 4.000 atletas. Então olha para vocês verem, pessoal, como que a inclusão foi importante. De 400 pessoas com deficiência, aumentou para 4.000. Olha para vocês verem. 4.000 atletas, cada um com suas deficiências. Vindo de 176 países, desde os Jogos de Seul em 1988, os Jogos Paralímpicos têm sido realizados no mesmo local em que ocorrem os Jogos Olímpicos. É aquilo que eu falei para vocês. Primeiro tem os Jogos Olímpicos, das pessoas, dos atletas convencionais, e depois tem as Paralimpíadas no mesmo local, com os atletas com suas deficiências físicas. Beleza? Outra coisa também, a inclusão social, pessoal, ela está em qualquer lugar. Nós temos que respeitar o direito de cada um. Nós temos que respeitar o direito de ir e vir, né? O direito do seu colega, do seu parceiro. Então isso é muito importante para a nossa vida e para o nosso dia a dia, né? Saiba mais. Segundo o IBGE, 23,9% da população brasileira tem algum tipo de deficiência visual, afeta 18,6% coordenação motora, 7% auditiva, é a pergunta que eu fiz para vocês, 5,10% é a deficiência mental ou intelectual, atinge 1,40%. As deficiências podem ter origem genética ocasionadas por dificuldades no parto ou ainda desenvolver-se nos primeiros dias de vida da criança. Entre outras causas de deficiência, podemos citar doenças transmissíveis e crônicas, problemas psicológicos, desnutrição e acidentes de trânsito. Com base nas reflexões trazidas neste capítulo em relação aos valores sociais, é importante debater a respeito dos direitos que devem ser assegurados às pessoas com deficiência. Como vimos, houve um momento histórico em que as pessoas com deficiência eram excluídas da sociedade e, consequentemente, das práticas esportivas. O avanço da medicina e a tomada de consciência de que pessoas com deficiências poderiam continuar desenvolvendo suas habilidades foram fundamentais para a inclusão delas nos mais diversos âmbitos da vida social. Pessoal, então olha para vocês verem. Então a gente percebe que 23,9% da população tem alguma deficiência. Por exemplo, a pessoa que usa óculos, ela tem deficiência visual. Ela não é cega, mas ela tem uma deficiência visual. Por quê? Porque o óculos vai ajudar ela a enxergar melhor. Ela vai facilitar a visão dela. Então, eu sou um deficiente visual. Minha visão, para perto, eu tenho que usar óculos. Para longe, eu vejo com perfeição. Mas, para mim ler alguma coisa perto, próximo do meu rosto, eu tenho que usar um óculos para melhorar a minha visão. E assim sucessivamente. Alguém precisa, quando precisa de uma bengala, você vem a fraturar a perna. Aí você precisa de uma cadeira de roda. Naquele momento da sua recuperação, você está tendo uma dificuldade de se locomover. Com essa dificuldade, você adaptou no seu corpo para facilitar a sua continuidade, para facilitar o seu trabalho naquele momento que você está fraturado. Você usa a cadeira de roda para facilitar a sua locomoção. E isso você está precisando de uma cadeira de roda. Quando eu estou precisando de uma cadeira de roda, eu estou deficiente naquele momento, né, até recuperar os seus movimentos da perna que você fraturou. E assim, consequentemente. Por exemplo, você precisa de uma bengala de apoio. Você está deficiente. Você precisa de uma bengala para você ter apoio, né? Muitas pessoas aí têm essas deficiências, certo? Espero que vocês estejam entendendo, beleza? Então, isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Hoje a aula passou até um pouco mais do horário, né? Uma aula longa, mas é um texto complexo que a gente precisava falar. E aí, pessoal, acreditar no poder da educação. Lembrando vocês, não esqueçam de me enviar o que eu falei para vocês. Vou repetir novamente. A pessoa que é muda e surda, ela é considerada
deficiente? Se sim, por quê? E se não, por quê? E se ela pode participar de alguma na Paralimpíada? Ou se ela pode participar das Olimpíadas do convencional? Vou repetir novamente para vocês entenderem. A pessoa surda e muda é deficiente? Se sim, por quê? Se não, por quê? E se ela pode participar das Paralimpíadas? Sim ou não? Como deficiente físico, se você respondeu sim. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, me chame no PV que a gente troca ideia. Abraço a todos, fiquem com Deus e tamo junto, firme e forte. Beleza? Obrigado.